Vamos ver quem vai entrar aqui hoje. Hoje o nosso tema é muito interessante. Hoje vamos falar sobre o tema Buscando a Cristo com Alegria. O que será buscar a Cristo com alegria? Esse é o nosso tema de hoje com o pastor Alejandro Bulhon. E assim vamos estar fazendo uma oração também, participando aqui num momento muito especial. Buscar com alegria é sentir regozijo na presença de Deus quando de fato nós estamos sendo assim fiéis a Ele na sua presença. Devemos ter esse desejo de estar na presença de Deus. É interessante que o salmista ele tinha regozijo, ele tinha alegria de estar na presença de Deus. E assim devemos ser nós. Devemos ter assim alegria também de estar na presença do Senhor, viver para Ele e estar na presença dEle e fazer somente a vontade dEle. Vamos lá, vamos aqui agora com o tema de hoje, Buscando com Alegria, com o pastor Alejandro Bulhon, e você vai poder ouvir um pouco mais da palavra de Deus. Então dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando buscardes de todo o teu coração. Deuteronômio 4, verso 29. Amém. Com você, pastor Alejandro Bulhon. O ser humano busca e nem sequer sabe o que busca. Vive correndo como louco, de manhã até a noite. Procura. E o que acha não lhe satisfaz. Quando chega a noite, deita na cama e se pergunta: o que me falta? O que acontece? Parece que está tudo errado. Quantas vezes as pessoas me procuram e me dizem: pastor, ajude-me. O que me falta? A resposta é simples. Um dia, querido, você saiu das mãos do Criador. E longe dele, separado dele, você sempre será incompleto. Você pode conseguir o que quiser: dinheiro, glória, aplauso, fama, honra, possessões, o que você quiser, mas separado do Criador, você sempre estará vazio. Sim. A única realização do ser humano é quando ele um dia para de correr, para de fugir, para de inventar desculpas, se esconder em seu racionalismo, na sua lógica, e se entrega, se rende, se devolve ao seu Criador. Então, até as coisas simples começam a ter sentido. O sorriso de uma criança, o cachorro quando balança o rabo, o brilho de emoção dos olhos da esposa, o canto de um passarinho, o nascimento do sol, uma gota de chuva, o dinheiro, a cultura, o poder, a fama, tudo tem sentido quando você se devolveu ao Criador. Pena que para entender esta verdade simples, muitas vezes você tem que se machucar, tem que chorar, tem que sofrer. Mas a promessa de hoje é: me buscareis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Todo é todo, inteiramente. Agora, não amanhã. Então, a promessa de Deus é essa, que quando nós buscarmos a Ele com o nosso coração, aonde nós estivermos, Ele nos responderá. Aqui no texto bíblico fala que o povo de Israel, eles receberam aqui estatutos, leis, né? E que nação justa é essa, diz o texto no capítulo 4, que o povo é esse que recebe mandamentos e leis, que os quais o Senhor dá para que eles sejam fiéis. E aí depois ele vem falando aqui algumas coisas, né? No caso
da infidelidade daquele povo, eles seriam levados para o cativeiro. Mas aí a Bíblia diz assim, no verso 28, aqui o 27 fala que o Senhor vos espalhará entre os povos e restareis em número, restareis em poucos em número entre gentes onde o Senhor vos conduzirá. Lá servireis a outros deuses que são obras de mãos de homens, de madeira e de pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. E de lá, diz o texto bíblico, buscareis ao Senhor, teu Deus, e o acharás quando buscardes de todo o coração. Será que você tem feito isso? Será que você é uma pessoa que tem buscado a Deus de coração? Ou pelo menos você faz aquilo por vontade própria? Ou na verdade você é uma pessoa que não consegue ser sincera com Deus? Deus quer que você seja uma pessoa fiel a Ele, que obedeça os seus mandamentos e seja uma pessoa feliz ao lado dele. Para isso Ele tem planos para a sua vida. Então nessa noite, você que está me ouvindo aqui, você que está me vendo, saiba que os planos de Deus são maiores para a sua vida. Se você o buscar de todo o coração, você pode assim crer nele e ele fará grandes coisas por você. A palavra de Deus fala que nós devemos buscar de coração, isto é, por inteiro. A verdade de Deus, ela pode assim mudar a nossa vida se de fato nós vivermos por Ele. O áudio já está terminando. Agora eu vou conversar com o pessoal que está em casa. Vamos conversar com a galera que está em casa já. Mas você saiba que os planos de Deus para você são planos lindos. O amor um dia sofreu, e o amor de Deus por você é profundo. É muito mais do que pela sua própria existência. Quer dizer, Deus, Ele ama você muito mais do que a sua própria eternidade. E se Ele escolheu sofrer, passar por tamanhas dores, por tamanho problema, foi porque Ele amou você, Ele sonhou com você. E Ele quer que você, pelo menos, esteja confiante nele, que você cresça ao seu lado e que você também não desista dos caminhos do Senhor. Agora está na hora da oração aqui já no áudio. Enquanto isso, você pode ir colocando aqui alguns comentários, fazendo um pedido de oração também. E assim vamos orar já. Depois aqui no meu comentário, eu vou estar fazendo uma oração por você também, você que está assistindo essa live aqui. Deus amou até o fim, a mim e a você. Senhor, muito obrigado, porque hoje eu tenho a certeza que se eu buscá-lo de todo o coração, eu vou encontrá-lo. Amém. Passa comigo esse dia, Senhor. Me abençoe. Em nome de Jesus. Amém. É verdade. Você ouviu aí? Agora o pessoal vai me ouvir também. E assim nós vamos concluir a programação já. Pronto. Nove e 13, 104,9. A Rádio Coração FM.
104.9. Nós continuamos com a palavra de Deus aqui aberta para você, porque cremos que Deus, ele pode de fato mudar a sua história, mudar a sua vida. E quando a Bíblia fala que você deve buscar a Deus de coração, quer dizer que você deve amá-lo completamente, que você deve servi-lo. E aqui no texto de Deuteronômio, no capítulo 4, se trata com respeito ao que Moisés chamou o povo, né, para a obediência. E aí ele dá aqui uns estatutos, né, que o Senhor Deus havia dado a ele, para aquela nação, para aquele povo. E aí então, quando chega no verso 27, ele diz assim, ó: o Senhor vos espalhará entre os povos e restareis pouco em número entre as gentes onde onde o Senhor vos conduzirá. Lá servireis a outros deuses que são obras de mãos de homens de madeira e de pedra, e que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. De lá buscarás ao Senhor seu Deus e o acharás quando buscares de todo o coração e de toda a alma. Esse texto aqui ele está falando do cativeiro no caso da infidelidade do povo. O povo de Israel iria para o cativeiro se eles não obedecessem aos estatutos que o Senhor Deus deu àquele povo. Mas o que aconteceu? Eles foram infiéis, eles desobedeceram. E então o cativeiro veio, o cativeiro de Babilônia. Nabucodonosor levou aquela nação para o cativeiro, né? Eles passaram 70 anos lá no cativeiro. Mas agora eu quero mostrar para você o exemplo do que é buscar ao Senhor de todo o coração. Quando você vai aqui para o livro de Daniel, no capítulo 1, você percebe aqui algo interessante, ó. Aqui está se cumprindo o que Moisés falou a respeito de buscar ao Senhor de todo o coração naquele período de infidelidade. Aqui diz assim, que o rei Nabucodonosor, ele ordenou com que os jovens que vieram dos judeus, eles comessem ali das iguarias da mesa do rei. Então, os jovens, 3 jovens hebreus ali, né, de Daniel, eles determinaram a não se contaminar com as finas iguarias da mesa do rei. E eles que o rei estava propondo. E aí então já começou um teste aí, né, uma prova para eles, mas eles permanecendo fiéis ao Senhor, apesar de estarem num lugar bem distante do local onde eles costumavam adorar o Deus verdadeiro, que era em Jerusalém. Mas aqui nos diz o seguinte, que resolveu firmemente Daniel a não se contaminasse com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, e então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E agora diz o texto, ó: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Deus, ele viu que no coração de Daniel estava ali a sua fidelidade, ou seja, ele era um homem fiel, um homem que buscava ao Senhor, e Deus viu isso, e por isso ele concedeu misericórdia a Daniel. E isso é o que? Ele fez com que o chefe dos eunucos fosse lá diante do rei e interceder por eles, e falar, olha, rei, esses jovens aqui, o Daniel e os seus amigos, são pessoas legais, homens de boa aparência e tal. E aí ele conversou, teve um tipo de diálogo com o rei a respeito da proposta que Daniel havia feito. E a Bíblia diz que o rei aceitou. E aí então, depois de 10 dias de só comendo ali
legumes e bebendo água. Foi uma experiência que eles fizeram ali. A Bíblia diz que Daniel e seus amigos estavam mais doutos, estavam mais, assim, tendo mais uma capacidade de raciocínio maior do que aqueles que se alimentavam com as finas iguarias da mesa do rei. E por isso diz o texto que, no verso 17, ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento, a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência em todas as visões e sonhos. Quer dizer, Daniel foi escolhido também, e para, além de ter sabedoria, de ter inteligência, ele foi chamado para ser o profeta do Senhor. Então, aqui nós podemos ver uma coisa, um outro momento interessante é quando o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho que ele não consegue lembrar que sonho é aquele. E aí então ele manda matar todos os jovens sábios ali da Babilônia, né? E inclusive aqueles 3 jovens, ali eles foram levados para serem mortos, mas os jovens ali, Daniel e seus amigos, não sabiam o porquê estavam sendo levados para a morte. Mas isso porque o rei havia consultado os sábios da Babilônia e eles não tinham interpretado o sonho, porque o rei exigia que dissesse qual era o sonho que ele havia esquecido e também desse a sua interpretação. O rei fez isso porque se ele dissesse que o sonho era esse daqui e contasse o sonho, aí então o que aconteceria com aqueles jovens? Eles iriam inventar, os sábios, no caso da Babilônia, iriam inventar qualquer coisa para bajular o rei e poder enganá-lo. Mas o rei de fato se esqueceu do sonho e fez uma prova com eles. Eu quero que vocês, já que vocês dizem ter o conhecimento de todas as coisas, eu quero que vocês me digam qual foi o sonho que tive. E ainda por cima, me dê a interpretação. E aí então, a Bíblia diz que acontece o seguinte, olha só. A Bíblia fala assim, no capítulo 2 de Daniel, e aqui quando você responde, ou quando você vê aqui o capítulo 2 de Daniel, no verso 3, e aí no verso 14 fala que Daniel falou, avisar prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Ele chamou Arioque para conversar, e aí? Então, por que é tão severo o mandato do rei? E Arioque explicou o caso a Daniel. O rei teve um sonho, ninguém soube interpretar, e aí então agora o fato é que ele vai mandar matar todos vocês porque ele diz que todos estão enganando ele. Mas aí vem Daniel e fala assim, então foi Daniel para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, que são os seus companheiros aqui, para que pedissem misericórdia a Deus. Olha de novo, aqui entra a oração, a busca, e aí eles pediram misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. E então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, e Daniel bendisse o Deus do céu. E disse, bendito seja o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda as estações e remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei.
Daniel está louvando o nome do Senhor aqui porque, de fato, o Senhor trouxe ao seu conhecimento o que o rei tanto almejava. E aí ele passa a agradecer a Deus pela resposta da oração. E aqui, se você ler o restante do capítulo, você vai perceber que Daniel interpretou o sonho do rei e era exatamente aquilo que o rei tinha sonhado, que Daniel falou, e a interpretação também estava correta. Agora, o que eu quero enfatizar aqui é que Deus respondeu à oração de Daniel porque Daniel e seus amigos o buscaram de coração. Buscar a Deus de coração não é dizer assim, Senhor, eu estou te buscando, eu estou vivendo. Não. É você dizer, Senhor, eu creio em Ti. Eu quero viver para Ti, Senhor. Eu vivo uma vida de louvor ao Senhor. E obedecer o que está escrito aqui. Aqui no livro de Daniel tem outras histórias também. Inclusive tem a história da fornalha ardente, né, que os 3 jovens se recusaram a se dobrar diante do decreto do rei Nabucodonosor. Por quê? Porque o rei Nabucodonosor disse, quem não se dobrar diante da imagem de ouro que eu fiz para a adoração, esse vai ser lançado na fornalha de fogo. E naquela hora, somente 3 jovens de cerca de mais de 10 mil pessoas, vamos colocar aí, né, nessa estimativa, diante de mais de 10 mil pessoas, só 3 jovens, eles se recusaram a se dobrar diante daquela imagem. O restante, todo mundo se dobrou com medo de ir para o fogo. Mas aqueles que serviam ao Deus verdadeiro, eles não se curvaram. E eles preferiram ir para a fornalha. E lá na fornalha, diz a Bíblia, Deus desceu e livrou eles. E a Bíblia diz aqui, no livro de Daniel ainda, no capítulo 6, uma outra história muito conhecida também, onde o rei da Pérsia, ele baixa um decreto, né, Dario, que ninguém deveria adorar a nenhum outro Deus por um mês, senão ele. Olha que absurdo. Aí então, o de Dario, ele vem como uma forma de fazer com que Daniel, né, que era uma pessoa que buscava ao Deus verdadeiro, não buscasse ao seu Deus. E se ele fosse pego ali adorando o Deus verdadeiro, ele estaria quebrando o decreto do rei, estaria violando aquilo que o rei ordenou e teria que ser morto. Mas a Bíblia diz que Daniel não se recusou a orar ao seu Deus. E a Bíblia diz que Daniel, quando soube, em Daniel 6,10, diz que quando ele soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas para o lado de Jerusalém, 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. E o que foi que aconteceu? Daniel foi para a cova. Ele foi lançado na cova como os seus amigos haviam sido lançados na fornalha de fogo. Mas a Bíblia diz que o Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Os leões ficaram feitos gatinhos diante de Daniel naquele momento. Por quê? Porque ele buscava o Deus verdadeiro de coração, ele acreditava. É interessante esse costume de Daniel, porque ele está em harmonia com o que Salomão falou aqui no livro de 1 Reis. Vamos ver aqui, rapidinho. Em 1 Reis, no capítulo 8, existe aqui uma oração de Salomão no tocante. Aqui, vamos ver aqui. 1 Reis, capítulo 8, verso 26 em diante. Aí, Salomão faz uma oração aqui, ó, a partir do verso 22, e ele fala ali, né, depois dele ter construído o templo de Jerusalém, esse templo aqui estaria em ruínas, no caso dessa história de Daniel aqui, já seria muitos anos depois. Mas anos antes, quando Salomão construiu o templo,
ele fez uma oração pedindo que Deus tivesse misericórdia do seu povo. E aí então ele fala assim, ó, aqui a Bíblia diz assim no verso, ele fala assim, no verso 30, ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem nesse lugar. Ouve tu no céu e perdoa o lugar da tua habitação, e perdoa, ouve e perdoa. Aí ele vem falando aqui, quando o teu povo de Israel for pecado contra ti, vier confessar o teu nome, ouve no céu, e perdoa o pecado do teu povo, Senhor. E aí ele vai falando, até que chega um momento aqui que ele fala assim, ó. Aqui no verso, olha só, vamos ver aqui, no verso 46, ele diz assim, ó, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e te entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados cativos, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro suplicarem, dizendo, pecamos e perversamente procedemos, cometemos iniquidade, e se converterem de todo o coração, olha a frase, se converterem de todo o coração e de toda a sua alma, e na terra dos seus inimigos que levarem cativos, orarem a ti voltados para esta terra que deste aos seus pais, para esta cidade que escolhestes para a casa que edifiquei em teu nome, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece, a sua súplica, e faz-lhe justiça. Perdoa o povo que houver pecado contra ti, perdoa o povo que houver pecado contra ti, todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti, e move tua compaixão os levarem cativos, que se compadeçam deles. Está falando aqui uma coisa interessante, ó. Senhor, se alguém estiver longe daqui e orar virado para esse lugar, mesmo estando no cativeiro, e se lembrar que o Senhor é Deus, que o Senhor de fato conduz ao seu povo, e se converter, se arrepender dos seus maus caminhos, Senhor, que assim o Senhor ouça do seu servo, que o Senhor possa atender, perdoar seus pecados, e assim atender as suas orações conforme a sua vontade. É o que Salomão está falando aqui nesse texto. Então, você pode ver que exatamente como Salomão falou na oração, é o que Daniel estava fazendo, buscando a Deus de coração, Deus ouvindo as suas orações no céu. Por isso Deus, ele quer hoje ouvir as suas orações também. Se hoje você se voltar para Deus, de onde você estiver, você clamar a Ele por socorro, Ele fará grandes coisas por você. E assim, Ele de fato vai habitar no seu coração e fazer de você uma pessoa transformada pela graça. Encerrar aqui fazendo uma oração, pedindo a bênção de Deus sobre você, sobre a sua vida, e assim que Deus esteja com você nesse momento. Vamos juntos orar. Ó Pai bendito e Deus eterno, que possamos aprender a buscar ao Senhor de coração, com toda a alma, com todo o pensamento, e que possamos assim sentir a alegria de buscar ao Senhor. Deus, o Senhor abençoe a vida de cada ouvinte nesse momento, e nós temos aqui aprendido esses dias, Deus, que precisamos da sua palavra, precisamos do teu auxílio, do teu poder em nosso coração, que sejamos transformados por ti também. Eu oro com alguém, Senhor, que precisa do perdão do Senhor, que precisa se voltar para ti e que precisa conhecer mais daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Que os seus planos possam assim ser realizados na vida dessa pessoa e a obra do Senhor alcance o seu coração
em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Ele visite você, o seu coração. Que Ele transforme a sua vida. E que você possa, assim, permanecer na presença dEle. Bom, a programação vai dar continuidade aqui com alguns outros áudios. E eu agradeço a você pela sua participação, pela sua audiência. Vem aí os programas Encontro com as Profecias e outros programas mais. Bom, eu agradeço aqui a todos que passaram pela live também. Eu vou encerrar a live por aqui, mas agradeço a você. Saiba que se você buscar a Deus de coração, Ele fará grandes coisas por você. Que você entregue seu coração a Ele e permita que Ele seja o Senhor da sua vida. O seu coração seja moldado e transformado por Ele também. Amém.